Então nós vamos receber agora a palavra de Deus. Quantos estão ávidos pela palavra de Deus? Aleluia, uma igreja bereana. Eu queria convidar então o pastor Carlos para que esteja aqui conosco. Vai ser o porta-voz de Deus. E eu queria que você louvasse a Deus com as suas palmas pela vida do pastor Carlos. E eu creio que assim como nós somos edificados nesta manhã, você será edificado nesta noite, recebendo o maná do céu. E que Deus continue usando o Senhor, pastor Carlos, com intrepidez, com ousadia, com unção e sabedoria, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Glória a Deus, você está feliz por estar aqui? Amém? Nós estamos muito felizes, né? Estamos todos alegres, felizes, porque hoje é noite de festa. Glória a Deus, louvado seja Deus, estamos em festa. Abra sua Bíblia comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e o versículo de número 23, nós vamos ler um texto da palavra de Deus, para podermos compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem para nós nesta noite, através da sua palavra, amém? Eu desde já eu já quero te pedir, abre seu coração, deixa Deus falar com você, deixa o Espírito Santo tocar na sua vida, e esta noite é uma noite especial para todos nós, é uma noite memorável, uma alegria poder estar aqui. Eu disse pela manhã, é uma alegria muito grande poder transmitir a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, mas eu me sinto muito honrado quando eu posso ministrar num culto de ceia, num culto de santa ceia. Amém? É uma alegria. E eu quero ler então a palavra de Deus, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, esta é a sua palavra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela palavra do Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem nos dirigido, Senhor, através desta palavra. Senhor Deus, muito obrigado. Eu te peço, Senhor Deus, que toma-me em tuas mãos. Usa-me, ó Deus, conforme a sua vontade, ó Deus. Abençoa minha mente, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, para que eu possa, Senhor, transmitir aquilo que o Senhor quer falar. Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, para esta noite, ó Deus, que eu possa ser fiel, que eu possa transmitir, que o teu Espírito, ó Deus, possa agir no nosso meio. O Senhor tem liberdade para agir, Espírito Santo, e para fazer o que lhe apraz.
Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos amém e amém. Graças a Deus. O versículo em destaque é o versículo de número 24, o finalzinho do versículo, que diz assim: fazei isto em memória de mim. Então este é o destaque que nós vamos dar a esta leitura. O texto em que lemos é um texto interessante, e eu lembro muito bem dele. No seminário nós discutimos muito a respeito desse na sala de debate, por algumas vezes, né? Nós ouvimos, aprendemos a respeito desse texto, e um texto que às vezes a gente debatia sobre ele em sala de aula. Mas é um texto que faz parte da minha vida desde muitos anos atrás. É um texto que sempre me chamou a atenção. Eu disse hoje pela manhã, a minha vida, a minha relação com o culto de ceia é uma relação já de muitos anos, mas sempre marcou a minha vida. Eu me batizei em 1974, quando eu desci as águas batismais. E ali eu tinha um desejo muito grande de participar da ceia. Normalmente, minha mãe nos arrumava para ir para a igreja, ainda criança, mas na época, em 1974, eu já estava aí com os meus 12 para 13 anos, mas aí eu lembro que a nossa mãe, ela nos arrumava para ir para a igreja, e sempre procurava vestir a melhor roupa, porque ela dizia, é a maior festa da igreja. Amém? E eu lembro muito da importância que a minha mãe, a minha avó, o meu pai dava a este culto, né, que é o culto da Santa Ceia. E isso sempre me marcou a minha vida. E quando os obreiros passavam, né, os oficiais da igreja passavam com a bandeja, né, para servir a igreja com a ceia do Senhor, eu tinha um desejo muito grande de também pegar os elementos e participar da ceia, mas ainda não podia, eu ainda não havia me batizado. Mas assim que me batizei, eu me lembro que era um domingo, e eu me batizei aqui no rio Uberabinha, aqui na Ponte de Arame, para quem conhece a região. Então eu me batizei ali, e à noite eu estava ansioso para o culto da ceia. Amém? À noite era o meu sonho seria realizado. Eu disse hoje pela manhã, eu vou repetir aqui, algo interessante. Quando a pessoa se converte, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, o primeiro desejo que vem ao seu coração é descer as águas batismais. Porque ele nasceu de novo e ele quer tornar conhecido a sua fé. E o batismo nas águas, não é? Das duas ordenanças do Senhor Jesus, é o batismo nas águas e a ceia do Senhor. E é interessante que o convertido, o novo converso, ele tem um desejo muito grande, quando ele realmente se converte, quando ele realmente conhece o Evangelho, de descer as águas. E nós vimos isso na mensagem que o pastor pregou aqui outro dia, a respeito daquele oficial da rainha de Candaça, não é? Quando Filipe, então, pregou o Evangelho, ele entendeu, ele falou assim, eu quero me batizar. Então é o primeiro desejo, e é um ato de obediência. Então o primeiro ato de obediência, descer as águas. E o segundo é participar da ceia. Amém? Então é um sonho para aquelas pessoas, não é? Hoje pela manhã, uma irmã, logo que eu saí daqui, estava conversando com algumas pessoas, ela disse, pastor, hoje é o primeiro dia, é a primeira ceia da minha vida. Então eu sei do que o Senhor está falando. Amém? Glória a Deus. Então esse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele está ensinando a igreja de Corinto a respeito da ceia. Havia alguns equívocos ali a respeito da ceia, né? A ceia que ele viu que a igreja de Corinto, ele ficou sabendo notícias da igreja de Corinto, e ele percebeu que a igreja de Corinto estava cometendo alguns equívocos a respeito da ceia, né? E um deles era a falta de discernimento espiritual.
Muitos participavam da ceia de forma sem compreender, não é? E eu lembro de um termo grego que fala a respeito disso, né? Que é diakrinon, que é saber o que está fazendo. Muitos deles participavam, mas não sabiam. E era uma igreja que estava crescendo muito, os dons espirituais eram presentes naquela igreja, mas aquela igreja tinha alguns problemas. Mas então, amados, agora esse texto ele está falando a respeito disso, ensinando a igreja. E é por isso que nós vamos utilizar e basear a mensagem desta noite, nesse texto. Então hoje é o culto de Santa Ceia. Então é sobre isso que nós vamos falar, não é? Então, a ceia do Senhor não é apenas um ritual. É uma das reuniões que fazem parte do calendário da nossa igreja. E sempre vai fazer, até a volta de Jesus, esta reunião, este ato, esta festa vai fazer do calendário da igreja. Então a ceia do Senhor, ela é instituída pelo próprio Senhor Jesus. Não é? Ele que disse, fazer isso em memória de mim. Então não é um ritual criado pela Igreja Batista do Amor, nem por nenhuma outra igreja. Existem igrejas que às vezes celebram a ceia uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Isso não vem ao caso quantas vezes. E hoje nós aqui estamos e celebramos a ceia todos os meses e faz parte, e a gente fica esperando. Eu creio que você passa a ceia, logo você espera a próxima. Você fica ansioso para isso. Então a ceia do Senhor não é um ritual criado pela igreja, é um ritual, ou seja, é um ato criado por Jesus. Foi Ele, o próprio Jesus. Essa programação, ela é a programação mais importante da igreja. Amém? É a programação mais importante da igreja, é uma festa solene. É uma festa onde nós, amados, estamos, recebemos e aprendemos muitas coisas. É um momento separado dos dias comuns, dos cultos comuns. Não que os cultos comuns não sejam importantes, ou seja, quando eu estou dizendo comum, estou falando dos cultos rotineiros da igreja. Eles são importantes para a nossa comunhão. Eles são importantes para as nossas reuniões de células, são muito importantes. Mas o grupo grande, onde nós reunimos, onde a célula se encontra, é importantíssimo. Então, por isso, a igreja de duas asas. Então, a ceia do Senhor, ela tem como objetivo lembrar a morte de Cristo Jesus. Mas, eu disse pela manhã, não é um velório espiritual. A ceia do Senhor lembra a morte, mas não é um velório espiritual. Muitas das vezes, querido, você lembra de um parente seu que partiu para a eternidade há alguns anos atrás, e todas as vezes naquele dia, a gente, de repente, dá um start, a gente fala, olha, hoje está fazendo tantos anos que o meu pai partiu, que a minha mãe partiu, que alguém da minha família partiu, alguém importante, e sempre dá uma caída de ficha. E aí, às vezes a gente sente comovido, entristecido. Mas aqui, amados, não é para isso. A nossa reunião não é para isso. Não é para nós pensarmos, coitadinho de Jesus que morreu por mim, sentirmos dó, mas é para nós nos alegrarmos no Senhor Jesus. Não é um velório espiritual, é uma festa memorável, é um memorial vivo, cheio de significado e esperança, e proclamação da vida eterna que aponta para o futuro. Aleluia! A ceia do Senhor é uma ordenança, não é uma sugestão. Não é uma sugestão. Foi o próprio Jesus que disse, fazer isso em memória de mim. É uma ordem direta à igreja. É uma ordem direta àqueles que creem.
Porque Jesus, ele disse para nós fazermos isso em memória dele, porque é necessário. Então, amados, a ceia do Senhor, ela é uma ordenança. Como eu disse, não é uma sugestão, ela é necessária para mim e para você manter viva a memória da cruz, fortalecer a nossa comunhão com Deus, fortalecer a nossa comunhão com os irmãos, por fortalecer a nossa comunhão com o povo de Deus na face da terra. Ela é necessária para no nosso coração estarmos avivados, cheios da presença de Deus e de o desejo de anunciar o Evangelho, falar de Jesus, renovar as nossas forças, renovar a nossa esperança. É necessário para manter viva a memória do sacrifício vicário. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, se renova a nossa esperança. Quando os meninos cantaram aqui, o grupo de louvor cantou aqui, alvo mais que a neve. Ah, mas como esse hino fez parte da minha vida e ainda faz. No meu tempo de infância, no primeiro culto, na primeira ceia, estava a igreja, cantava alvo mais que a neve. Eu me lembro perfeitamente disso. A igreja cantava, vem cear, o mestre chama, vem cear. Esses hinos naquela noite foi cantado, como eu lembro perfeitamente, o hino em que foi cantado na noite em que eu aceitei ao Senhor Jesus, em que me levantei e vim à frente, eu muito criança, mas eu ainda lembro até hoje, a igreja cantando, Jesus está chamando, venha como está. Eu lembro, isso marca a minha vida, amados, e isso reforça a minha esperança, assim como a ceia do Senhor. E hoje eu te convido a pensar nisso, a renovar a sua memória com relação à morte de Cristo Jesus. Isso faz parte da nossa vida. Precisamos, amados, entender o significado da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela aponta, eu disse hoje pela manhã, ela aponta para a direção, para 3 direções: para o passado, para o presente e para o futuro. Então a ceia do Senhor não é algo comum. A ceia do Senhor não é algo trivial que acontece na nossa vida todos os dias e a gente acostuma, como um almoço, como um jantar, como um lanche, um café da manhã, que é algo corriqueiro e comum na nossa vida. A ceia do Senhor, hoje eu testemunhando a respeito disso, eu disse que eu já estou chegando perto das 700 ceias que eu já tomei na minha vida, pelo 50 e muitos anos de batizado, tomando ceia do Senhor. Eu já estou aí, já chegando perto da marca dos 700. Mas para mim, toda ceia, ela é única. E ela é como se fosse a última. Nós estávamos conversando aqui, eu falei hoje pela manhã com alguns irmãos aqui, nós testemunhando a respeito disso. Meu pai, numa noite de ceia, com 48 anos, cheio de vida, cheio de vigor, ele saiu do culto, pegou o carro, andou uns 4, 5 quarteirões, e houve uma colisão entre 2 carros. Um outro carro avançou o sinal, bateu no carro dele, e ele foi lançado fora do carro, e Jesus o levou. E é interessante que naquela noite, ele disse, se Jesus me levar, eu estou satisfeito, porque eu estou feliz com ele. Ao sair da igreja, conversando na porta da igreja, depois os irmãos testemunharam isso. Então a ceia do Senhor, ela não pode ser substituída por nada. Ela não pode ser trocada por nada. Nenhuma outra programação, ela é mais importante do que a ceia do Senhor. Cultos especiais, conferências é muito bom.
eventos importantes para a nossa vida, nos ajuda, mas a ceia do Senhor, ela ocupa um lugar único na nossa programação, na programação do povo de Deus, na sua vida, na minha vida. Ela ocupa um lugar especial na nossa agenda, ela deve ocupar. Celebrar a ceia com reverência e honrar ao Senhor. Quando eu venho, quando eu aceito o convite de vir aqui participar da ceia, eu estou honrando o Senhor, porque o convite nos é lançado todos os dias, e eu e você somos convidados, vem cear. O mestre chama, vem cear. Então a ceia do Senhor, ela não apenas nos faz lembrar algo que aconteceu, mas ela proclama verdades que transformam a nossa vida e sustenta a nossa esperança. Ela aponta para o passado, presente e futuro. Para o passado, quando nós estamos falando do passado, as nossas emoções, elas se afloram. E o sentimento que nós temos, pastor Rodrigo, sentimento de gratidão. Quando nós quando a gente toma, quando você participa, quando você toma os elementos na sua mão, você deve ter o sentimento de gratidão. A ser um memorial da morte de Cristo. Ele falou, fazei em memória de mim. Então a ceia é um memorial da morte do Calvário. Você sabe o que Jesus passou no Calvário? Nenhum filme de Mel Gibson, ele pode revelar. Ali quando as pessoas assistem aquilo ali, chora. Mas eu quero dizer para você que aquilo não chega perto do que Jesus passou no Calvário, desde o Getsêmani, quando ele soa gota de sangue, quando ele está suando gota de sangue, desde o momento em que ele caminha, que ele entra em Jerusalém, aquela última semana da sua vida, quando ele está chegando cada vez mais perto da cruz. Você não sabe, nem um ator, nem um filme, nem ninguém, nem um autor de roteiro de filme sabe e entende o que Jesus viveu naquele dia. E tudo por mim e por você. Tudo que ele passou foi por mim e por você. Foi para nos livrar da morte. Ele tomou o nosso lugar. Por isso o sacrifício vicário. A ceia nos traz à memória o sacrifício vicário. O sacrifício redentor que nos libertou do pecado. Que nos libertou da condenação. Ao recordar a cruz, nós somos chamados a uma vida de vigilância e santidade. Uma vez eu aconselhava uma pessoa no gabinete, e ele dizia, pastor, eu não consigo deixar de fazer isso, eu não consigo, eu quero que o senhor ore por mim para eu ser liberto. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, o que vai te libertar é a sua gratidão ao sacrifício, ao que Jesus fez por você. Quando você entender isso, você vai ser liberto. Eu posso orar por você, posso jejuar, posso passar com você dias em jejum, eu posso fazer malabarismo, eu posso fazer campanhas de oração com você, posso fazer de tudo, mas se você não tiver gratidão por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por você, nada vai acontecer na sua vida. Então quando nós olhamos para a ceia do Senhor, nós temos que olhar com sentimento de gratidão. A ceia nos traz, e o termo grego para memória usado nesse texto que Paulo usou é anamnesis. Anamnesis, que significa lembrar. Mas é simples, só lembrar, não precisa nem você dar o significado, nem citar aí esse termo grego, mas eu quero dizer,
Por que eu estou citando? E porque às vezes nós citamos o termo grego. Porque às vezes, quando se traduz para o português, o negócio fica meio light, né, pastor? Mas quando a gente vai para a língua, para o original, aí sim nós vamos ver a profundidade do verbo, da palavra, do que está falando. Então, ele está dizendo, quando Paulo ele usa esse termo, lembrar, no grego ele está como quem recorda de um fato distante, não como quem recorda de um fato distante, mas trazer a memória viva, consciente e participativa. Significa não apenas lembrar com a mente, mas lembrar com todo o ser, envolvendo entendimento, fé e resposta prática. Amém? Às vezes nós lembramos de um fato que aconteceu há muitos anos atrás, e a gente lembra só com saudosismo. Mas aqui não envolve saudosismo, envolve nós trazermos para a memória, e trazermos a memória e responder, dar uma resposta. Envolve entendimento com fé e resposta positiva, resposta prática. É uma memória viva da cruz de Cristo Jesus. É como se espiritualmente fôssemos conduzidos novamente diante da cena do Calvário, vendo Jesus como aquelas mulheres estavam ali, como João estava ao pé da cruz. Imagina o que João, o que aquelas mulheres estavam sentindo, vendo Jesus ser crucificado, vendo Jesus ser maltratado. Eu quero dizer, é como se eu e você agora voltasse ao passado, e ali diante daquele cenário de crucificação, ali no Monte Calvário, no Monte Caveira, nós pudéssemos ver e contemplar Jesus sendo crucificado, e Ele olhando para mim, para você, não com um olhar que esteja agora reclamando alguma coisa, mas dizendo: eu estou passando isso por você, para que você não passe por isso. Glória a Deus. Então é essa memória, é isso que Paulo está falando. Então a cruz nos lembra que o preço foi alto, alto demais, para muitas das vezes nós vivermos de forma leviana. O preço foi alto demais. A morte de Cristo torna a maior motivação para nós vivermos em santidade. Nós estamos vivendo o ano da consagração. E a morte de Cristo é a maior motivação para vivermos uma vida consagrada. Quem se lembra da cruz com reverência não brinca com o pecado, porque ele tem gratidão. Ao participarmos da ceia, não apenas recordamos um evento do passado, mas renovamos compromisso. E hoje é noite de renovação de compromisso. Renovamos compromisso. Resumindo aqui, esse ponto da mensagem. Por que nós devemos trazer ou manifestar no nosso coração atos de gratidão? Porque a ceia, ao trazer viva a memória da cruz, nos chama a rejeitar o pecado e a viver uma vida dedicada ao Senhor. E viver uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida consagrada comunica não apenas o afastamento do pecado. Não é só afastar do pecado, mas uma entrega voluntária das nossas vidas. Entrega sua vida ao Senhor Jesus. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Entrega. Se rende a Ele. Uma vida de dedicação contínua e amorosa a Deus. A vida consagrada nasce de uma memória viva da cruz. A ceia
ela é uma ação de graça. Quando Jesus ele parte o pão, ele dá graças. Envolve gratidão. Tomando o pão, havendo dado graça, diz a palavra, partiu e deu aos seus discípulos. Havendo dado graça, o texto que Jesus diz que Jesus deu graça antes de partir o pão. Com isso nós aprendemos que a essência da ceia, ela é gratidão pelo sacrifício de Jesus. Se essa essência da ceia é gratidão pelo sacrifício de Cristo, então essa gratidão não pode ser apenas sentimento, ela precisa ser externada. Aleluia! A ceia no presente fala de comunhão. Comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Por que a igreja de Atos dos Apóstolos vivia uma comunhão tão profunda? Quando nós olhamos para o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver como aquele povo vivia uma vida diferente. Uma vida dedicada, uma vida de comunhão, uma vida de amor e uma vida dedicada ao Senhor. E a sua vida não era mais valiosa do que a sua comunhão com Deus. Muitos deles morreram sendo apedrejados, foram levados, foram presos, foram decapitados por amor ao Evangelho, porque eles mantinham viva a lembrança da cruz, porque estava muito perto. Então, amados, nós precisamos externar a nossa gratidão e viver uma vida em comunhão, porque comunhão também é gratidão. Então, no presente, viver em comunhão. A ceia como comunhão com Cristo e com a igreja. No presente, a ceia é um ato de comunhão, a koinonia. A ceia como proclamação da nova aliança. Vivemos comunhão, e se vivemos em comunhão, proclamamos a nova aliança. Não era isso que acontecia em Atos 2? Todos os dias iam acrescentando vidas na igreja, daqueles que viam o testemunho. E comunhão gera o testemunho, e testemunho gera o quê? Crescimento do reino. Vidas se achegam, vidas vêm quando nós vivemos a comunhão. Então a ceia é proclamação da nova aliança. O cálice simboliza a nova aliança. Um pacto estabelecido por Deus. Quando nós tomamos o cálice, esse cálice aponta para um pacto. E a participação da ceia, irmãos, é algo interessante. Nós não podemos banalizar esta reunião. Eu já participei de culto de ceia. Às vezes a gente viajava, ia a alguma igreja, onde os irmãos terminavam o culto, os irmãos, pastor, nunca tinha visto aquilo. Os irmãos vinham à frente, pegavam os elementos e iam embora, tomando ceia pela rua fora. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Não estou criticando, mas só que eu não concordo. Eu acho que isso não faz parte daquilo que diz a palavra. Então, quando nós tomamos o cálice, nós estamos reafirmando o senhorio de Jesus na nossa vida. Quando você pega o cálice, você está dizendo que Ele é Senhor. Que Ele é Senhor da sua vida, e você assume esse compromisso de viver uma vida de obediência e fidelidade a Ele. Ao beber o cálice, você declara que participa da nova realidade, da nova aliança espiritual, firmada, fundada no perdão dos pecados, na reconciliação com Deus. E eu quero dizer que hoje a porta está aberta e o convite está feito. Se há alguma reconciliação a ser feita nesta noite, é hoje. Não deixe para amanhã. A ceia do Senhor
apontando para o futuro. Ela fala de esperança. Verso 26 que nós lemos no capítulo 11 diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então a ceia aponta para a volta de Jesus. Na ceia a igreja olha para trás, a igreja olha para cima, a igreja olha para frente. Quando nós olhamos para trás, gera em nós gratidão. Quando nós olhamos para cima, gera em nós o que é comunhão. Quando olhamos para frente, gera em nós o desejo de continuar caminhando, porque a vitória está próxima, porque até aquele dia, até que Ele venha, e Ele prometeu que viria, e Ele virá. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, e Ele foi assunto aos céus, ali 2 anjos apareceram e disseram: varões galileus, vocês estão olhando Ele subir atônitos, mas da mesma forma que Ele está subindo, Ele vai voltar. Jesus no capítulo 14 de João, Ele disse que Ele voltaria para buscar a mim e a você, e onde Ele estivesse, nós estaremos com Ele. Então a ceia não termina na cruz, a ceia começa na cruz. A ceia, a cruz foi o começo do culto, que não tem fim. Aleluia! O culto começou na cruz, onde a oferta foi entregue. Quem entregou a oferta foi o próprio Deus. Ele entregou a oferta, o seu bem mais precioso, para salvar e para resgatar a mim e a você. A ceia não termina na cruz, a cruz foi o começo. Ela aponta para a restauração final, mostrando que o sacrifício de Cristo inaugura uma nova realidade. O sacrifício de Cristo inaugura a realidade do pecado sendo tratado, o pecado sendo vencido, a separação entre Deus e os homens, o muro que separava os homens de Deus. Em Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Jesus então vem e quebra. E aí todos aqueles agora que recebem ao Senhor Jesus, que estão no Senhor Jesus, não estão mais separados. O véu foi rasgado de alto a baixo, abrindo um caminho para que eu e você pudéssemos entrar na presença de Deus. O profeta disse: eis, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Mas Jesus vem, quando Ele morre, Ele rasga o véu, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Ele abre o caminho dos céus até a mim, aleluia! Aleluia, glória a Deus! A separação foi removida, uma nova aliança foi estabelecida. Os que creem passam a viver em novidade de vida, sustentados pela graça e pela esperança de um reino, aleluia, um reino do céu, aleluia. A ceia então tem o objetivo de fortalecer a nossa esperança, a nossa fé, aleluia. Jesus disse: não bebereis mais do fruto da vide até aquele dia. Em Marcos, no capítulo 14, verso 25, ele diz: não bebereis mais até aquele dia. Que dia? O dia que Ele voltará. E Paulo, ele usa a expressão até que Ele venha. Até que Ele venha. Jesus, Ele está ensinando, lá em Marcos, Ele está ensinando que a ceia é temporária e antecipatória. Porque nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor hoje, mas nós estamos olhando
para o futuro. Aqui é só um antigozo. Aqui é só um ensaio. Aleluia! Glória a Deus! A realidade, quando Ele voltar, nós vamos subir com Ele. E Ele vai servir a ceia para nós. Ele vai nos honrar. Hoje você honra Ele, você adora Ele, você serve a Ele. Mas naquele dia Ele vai nos honrar. Ele vai te honrar porque você não desistiu, porque você permaneceu. A ceia marca a nossa caminhada, a nossa permanência. O batismo marca o início da nossa caminhada. A ceia são aquelas, eu disse hoje pela manhã, eu fiz uma comparação com aquelas marcas que você vai deixando na beira do caminho e dizendo: eu venci mais tantos quilômetros, eu venci. Mas chega uma hora que você vai chegar no quilômetro zero, e o quilômetro zero é a hora que você encontrar com o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. A ceia então tem o objetivo de fortalecer a nossa esperança. A ceia, ela anuncia a volta de Cristo. Nós estamos aqui anunciando, a nossa gratidão anuncia a redenção. A gratidão anuncia a redenção. E nós falamos através, quando eu e você estamos aqui na mesa, estamos com os elementos na mão, nós estamos pregando o Evangelho. Você sabia disso? Esse ato é uma pregação do Evangelho? Você está dizendo, mostrando para o mundo, dizendo: olha, Jesus morreu, eu sou grato por isso. Vivemos em família porque Jesus morreu. E agora, a minha vida não termina aqui, mas a minha vida é eterna. E eu espero uma vida eterna, aonde Ele vai, onde eu vou viver com Ele para sempre. Então o versículo aponta para a morte do Senhor como centro da ceia. Não é os elementos que é o centro da ceia, o centro da ceia é a morte. Os elementos apontam para a morte. O que deve ser lembrado é a morte de Jesus, a morte do Senhor, o sacrifício voluntário, a sua agonia, a sua entrega. A cruz foi o ponto mais alto da vida de Jesus aqui na terra. Eu tinha um pastor que ele dizia o seguinte: olha, quanto mais compromisso você assume com Deus, mais degrau você desce. Mais degrau você desce. E quanto mais degrau você desce, mais honrado você vai ser. E foi o que Jesus fez. A morte foi o último degrau, mas foi o ponto mais alto, foi o pico da sua vida aqui na terra. Jesus não morreu apenas por morrer. O comentarista Champlin, ele enfatiza ao participar da ceia do Senhor, o crente, ele deve estar consciente de algumas verdades. A primeira verdade, que a mesa não pertence a nós. Não pertence à Igreja Batista do Amor, não pertence ao pastor Ricardo, não pertence aos pastores da igreja, não pertence aos líderes de célula, não pertence à Igreja de Cristo na face da terra, não pertence, a ceia pertence ao Senhor. Nós devemos estar cônscios disso. Que o sacramento foi instituído por Ele. A ceia, nós estamos aqui, não foi porque, no calendário da igreja, a ceia. Não, é porque o pastor está convidando, os líderes estão chamando. Não, não fomos nós que te chamamos para estar aqui. Não foi o pastor Ricardo que me convidou para estar aqui. Não foi o pastor Rodrigo. Não foi você que me convidou. Quem me convidou para estar aqui é o dono da mesa. Quem nos convidou para estarmos aqui é o dono da mesa. Ele é que nos chamou, Ele é que nos convidou.
Precisamos estar cônscios disso. A igreja não é dona da ceia, mas todos nós somos convidados, estamos aqui como convidados para participar. Portanto, nós não somos protagonistas desta celebração. Cristo é o centro. E por isso nós devemos nos aproximar diante dele. Quando eu pego os elementos, como eu tomo os elementos nas minhas mãos, eu estou me assentando na mesa com ele, e eu estou me aproximando dele com humildade, com reverência, com gratidão, com dependência, com reconhecimento de quem ele é e de tudo aquilo que ele fez por mim, e tudo isso gera em mim a presença da obra dele na minha vida. Como convidado, Paulo diz que nós temos que examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma, e beba desse cálice, coma desse pão. A ceia do Senhor não é um momento comum, como eu disse. É um momento de encontro com Deus. É um momento de encontrarmos com Jesus. Por isso que Paulo está dizendo, examine-se, que nós vamos estar diante da santidade. A palavra examine-se em 1 Coríntios, capítulo 11, 28, deriva do verbo dikmazon. Verbo grego, dikmazon. Eu disse do verbo grego diakrinon, que é, diakrinon, saber o que está fazendo. Diakmazon, ele diz a respeito de quê? Significa avaliar com sinceridade, para participar com discernimento e atitude de gratidão. Ao usar esse termo, Paulo, ele não está falando de autocondenação. Não é para você se autocondenar. Você se examinar, encontrar alguma coisa que não está correta, falar, epa, eu não posso, eu não vou tomar a ceia, porque estou vivendo alguma coisa errada. Essa autocondenação excessiva só te afasta da mesa. Mas o mestre hoje te chama, vem cear. Vem cear. Esse medo paralisante, não é isso que Paulo está falando, para você ficar com medo. Opa, eu vou morrer, eu vou ser fulminado, quando eu pegar a ceia, estou em pecado, eu vou ser queimado vivo. Não é para isso não. Não é para um perfeccionismo espiritual, não está falando disso. Mas está falando de uma avaliação sincera. E se houver necessidade de arrependimento, se você encontrar alguma coisa errada, se eu encontrar alguma coisa errada, se nós encontrarmos alguma coisa errada na nossa vida, está a porta aberta, a porta da graça, a porta do perdão, está aberto e Jesus está pronto a perdoar e transformar a nossa vida e renovar a nossa vida. É noite de arrependimento. A ceia é lugar de arrependimento. Discernimento do significado da ceia leva a isso. Não é vir, eu errei mesmo, eu vou tomar, não vai acontecer nada comigo. Nada disso. Se o Espírito Santo de Deus falou alguma coisa ao seu coração, e se está falando, hoje é tempo de consertar na presença de Deus, e dizer, eu abandono, eu não vou fazer, eu não quero mais isso para a minha vida, porque eu sou grato a Jesus, porque Ele morreu por mim ali na cruz do Calvário. Então, amados, isso é reconciliação com Deus. Eu não gosto do irmão, ele falou alguma coisa, eu falei alguma coisa para ele. Eu estou com raiva, estou magoado, eu não vou tomar ceia. Eu briguei lá em casa hoje, eu fiz aquilo. Eu não vou, não é para isso. O autoexame é para você se arrepender e pedir perdão a quem quer que seja. Seja ao Senhor, seja ao irmão.
Eu lembro de Jonathan Edwards. Ele pregava um sermão, se eu não estou enganado aqui, mas se é ele mesmo, os pastores me ajudam aí, Jonathan Edwards. Ele pregava o sermão e as pessoas ficavam tão atônitos com aquela mensagem, e o Espírito Santo ia falando ao coração deles. E as pessoas se seguravam no banco para não cair, pastor, porque estavam sendo tocados. E eu quero dizer para você, às vezes você não está segurando na cadeira aí para não cair, mas você está dizendo, olha, eu estou sendo tocado aqui, que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. E eu quero dizer, é hoje, é a hora, é agora. Jesus quer transformar a sua vida. Como convidado à mesa, você deve adotar uma postura de reverência, de conserto, de gratidão, de autoexame e de comunhão com Deus. Aleluia! Você está olhando para cima, você está olhando para frente, lembrando da volta de Jesus, não é? Esperança renovada. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E a nossa esperança é renovada a cada dia, a cada ceia. E aí você fala o seguinte, olha, eu não vou participar da ceia não, porque eu não estou preparado. Eu quero dizer, pois prepare-se. Porque se Jesus voltar hoje, você tem que estar preparado para encontrar com Ele. Se você não está preparado para participar, se eu não estiver preparado, se nós não estivermos preparados para participarmos da ceia, quanto mais para encontrar com Deus? Quanto mais para encontrar com Ele? A ceia do Senhor nos chama a viver em sua totalidade aquilo que Deus preparou para nós. Ela nos conduz a um passado e para nos fazer lembrar do sacrifício, da reverência, onde Jesus entregou por nós. A ceia nos alcança no presente para renovar a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. E a ceia renova a nossa esperança para nós esperarmos a volta do Senhor Jesus. A mesa do Senhor. Na mesa do Senhor nós não somos espectadores, nem donos, somos convidados especiais. Sinta-se um convidado. Sabe aquela festa que você é convidado, que você chega assim meio desconfiado, você olha o ambiente e fala assim, puxa vida, esse negócio aqui não é para mim não. Você olha assim e fala, olha, a pessoa de certo me convidou por acaso, por um acidente, não é? Mas quem sabe você está pensando assim, mas eu quero dizer para você, não, é você mesmo convidado, é você mesmo, tenha liberdade, foi o dono da festa que te convidou. Ele te convidou não é porque você merece, mas por causa da graça, por causa da misericórdia. Ele me convidou, não foi porque eu mereço. O ambiente às vezes é estranho, mas Ele me convidou. Se Ele me convidou, o ambiente, por mais que eu pense que é muito elevado, eu vou entender que agora eu faço parte dele, porque Jesus, Ele me resgatou, Ele pagou a minha entrada, Ele pagou. Ao participar do pão e do cálice, você vai entender que realmente você não merecia, mas Ele pagou. Não faça isso por hábito, por costume, mas faça isso com o coração rendido, com a consciência alinhada com a cruz, com a esperança firmada naquele que prometeu que voltaria para buscar a sua igreja.
Antes de participar da ceia, convide o Espírito Santo. Converse com Ele aí. Feche seus olhos onde você está. Comece. Olhe para a cruz. Deixa o Espírito Santo te conduzir ao cenário da cruz. Se há algo que precisa ser entregue, confessado, começa a fazer isso. Entrega o seu caminho, entrega o fardo, vai entregando. Se tem um fardo que você está carregando e que não te pertence, esse fardo que está te incomodando, coloque ele aos pés da cruz nesta noite. Entrega ao Senhor. Se você realmente reconhece que precisa renovar a sua gratidão, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo, feche seus olhos, deixa o Espírito Santo agir na sua vida, te conduzir a compromisso, a uma vida profunda, a uma vida restaurada, consagrada. Apresente-se agora a Ele, diga ao Senhor em silêncio aí. Às vezes você não precisa nem balbuciar, mas a sua mente, Ele entende, Ele conhece o seu coração. A ceia nos chama a lembrar, a discernir e a esperar. Aproximamos da mesa com reverência, até que Ele venha. Feche os olhos, onde você está. Tenha um momento com Deus, deixa o Espírito Santo trabalhar o seu coração. Deixa o Espírito Santo te conduzir às águas profundas. Deixa o Espírito Santo te conduzir a uma vida nova. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito Santo te renovar, te restaurar. Entregue a Ele, entregue a Ele. Entregue o fardo pesado que você está carregando. Entregue a Ele. Se você pudesse colocar de pé nesta hora, mas ainda permitindo que o Espírito Santo, aquele que sonda mente e coração, aquele que conhece, aquele que nos conhece mais do que nós mesmos, ainda nessa dispensação, nesse mover, em resposta a essa palavra, deixando exatamente o Espírito Santo te conduzir a esse lugar não de culpa ou condenação, mas um lugar de libertação espiritual, por meio do perdão, por meio do arrependimento, por meio da graça que nós acessamos pela fé, para podermos ser transformados à imagem dEle. E é exatamente isso que Ele deseja. Esse é o propósito eterno do Pai, que nós sejamos conformes o primogênito, tomemos a forma dEle, e por isso devemos comer dEle, beber dEle, termos parte com Ele. E nesse momento de autoexame, esse momento de autorreflexão, que ninguém pode fazer por você, você precisa também agora declarar. Talvez nunca tenha feito essa declaração de fé pública a respeito do senhorio de Cristo na sua vida, dizendo que Ele é seu e você é dele. Ou talvez tendo feito isso, mas se afastou, se desviou, tomou o caminho do pródigo, distante da casa do Pai. Mas a boa notícia para você hoje
Ele está te chamando de volta para sentar à mesa e se reconciliar com Ele. Então eu queria que você orasse após mim. Coloque a sua mão no seu coração e com seus olhos fechados, repita após mim dizendo: Senhor Jesus. Todos digam: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio com meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Salva-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. E eu, meu Pai, que um dia eu estive na Tua casa, na Tua presença, mas me afastei, me desviei. Hoje arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em Seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a mesa do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite, você que fez essa oração que acabamos de fazer agora e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos que eu quero orar por você. Você que fez essa oração e se identificou com ela, eu vejo uma mão levantada ali atrás, eu vejo mais uma mão levantada ali à minha esquerda. Você que fez essa oração e se identificou com ela, levante a sua mão agora, onde você está, que nós vamos orar juntos. E para você que fez essa declaração de fé, se identificou dizendo: sou eu faço essa declaração pública, eu volto, que estava desigrejado, estava afastado. Você que levantou a sua mão, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Isso, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha, eu queria que alguém acompanhasse a irmã ali que está à esquerda. Abraça aquela irmã, isso, traga ela aqui. O irmão que levantou a sua mão, isso, fica de frente aqui para mim, por gentileza. Podem ficar aqui, nós vamos orar juntos. É o momento de Deus para vocês. É o momento de Deus para vocês. Pai, nós oramos por essas vidas, por elas foi pago um alto preço. E nós declaramos que sobre elas não há mais condenação. E nada pode separá-las do Teu amor que está em Cristo Jesus. Esta é a realidade. Eles te recebem, eles voltam à presença, e o Senhor agora os recebe como filhos amados. Nós declaramos que eles têm família, a família de Deus. Tem um Pai amoroso, um Pai amoroso que os ama incondicionalmente. Eles têm um irmão mais velho que não se envergonha de chamá-los de irmão, que é Jesus. E tem uma família também que ama cada um deles. Por isso, Pai, nós declaramos um tempo de graça, de favor, de renovo. Bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos. Sabe, hoje vocês estão aqui porque, como o pastor Carlos pregou, não foi por algo instituído por homem. Homem nenhum podia fazer isso, mas Jesus fez. O Filho do homem, o Deus encarnado, que se sacrificou exatamente para que não houvesse mais condenação sobre nós que cremos. E nós temos uma convicção que nada pode nos separar do amor dele. Nada. E hoje esse amor está no coração de vocês. Sabe, o mais lindo é que essa palavra, ela traz um sentido que nós estamos esperando, porque ele vai voltar. E ele disse: estou com vocês até aquele dia.
até o dia final. Essa é a boa notícia. Ele está com vocês. Mas existe uma outra notícia. Nós temos uma família. E a Bíblia diz: melhor serem dois, porque se um fraquejar, o outro ajuda a caminhar até o dia que Cristo voltar. Amém? Então eu queria, com todo amor, todo carinho, apresentar essa família para vocês. Uma parte dela está aqui, que ela é grande, mas uma parte está aqui exatamente para se comprometer com vocês na caminhada da fé. Amém? Melhor serem dois. Então eu queria contar até 3, pedir para que vocês se voltassem para trás para receber o abraço dessa família, o sinal dessa aliança de Cristo até que Ele venha. Amém? Vamos contar, família? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia. E é como o pastor Carlos disse e pregou: a festa só começou com a cruz. Começou e não vai acabar. O tempo chegou e só vai melhorar. A festa começou e hoje está tendo festa, porque essas pessoas que estão aqui são o motivo da alegria do coração do Pai, mas o motivo da alegria da igreja que celebra os novos. Quem está feliz aí? Então fala assim: a ceia não é um velório espiritual. Então sai cara de velório, amém? Dá uma olhada de novo para o irmão, vê se ele está com a cara condizente, o rosto condizente. É alegria, é festa, amém? Então nós vamos celebrar a ceia. Mas sabe, o perfume de Cristo tem cheiro de vida para aqueles que vivem, mas cheiro de morte para aqueles que ainda continuam mortos espirituais. Então quantos vivos nós temos aqui? O vivo é aquele que recebeu Jesus, aquele que nasceu de novo e tem vida abundante. E qual que é o testemunho público de que essa pessoa que está aí do seu lado, realmente ela está viva, ela nasceu de novo e ela consegue discernir esses elementos? O batismo. Quem já foi batizado nas águas, já testemunhou publicamente que nasceu de novo, é vivo, e agora vive para a glória de Deus. Então se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você já fez esse ato público da sua fé por meio do batismo nas águas, então agora receba os elementos da ceia, que serão distribuídos aqui à igreja, e com reverência você vai receber, com consciência você vai se lembrar, com gratidão do que passou, com comunhão que nós temos hoje no presente, e com esperança, porque Ele não está morto, Ele ressuscitou e vai voltar. Então vai orando, vai se autoexaminando, ainda é tempo, vai liberando perdão àquele que precisa ser perdoado, vai pedindo perdão para aquele que você talvez feriu e magoou. É tempo de Deus para haver reconciliação, marido com esposa, esposa com marido, pai com filho, filho com pai, irmão com irmã, não sei, mas faça agora isso, troca a sua ceia, fala: eu te perdoo, me perdoa, eu errei, mas eu te amo, e hoje é o primeiro dia do restante da sua vida. Faça isso agora, faça isso agora em nome de Jesus. Para a cruz
você eu vou, no seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Então agora você vai pegar o pão e vai dar graças a Deus e vai comer do pão, sendo grato, porque é a ceia. E você vai comer o pão agora, lembrando que a ceia aponta para trás, aponta para o passado, e por isso nós reconhecemos que Jesus morreu. Por isso o nosso coração se enche de gratidão. Então, dando graças a Deus, coma do pão, reconhecendo que Jesus morreu no meu lugar. Aleluia. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Então você agora vai erguer o cálice e vai dizer: este cálice é a nova aliança, comunhão com Deus e com o meu irmão. Então, como nós ouvimos hoje, a ceia mostra o passado de gratidão, mas mostra o presente de comunhão. Então agora você vai tomar agora o cálice da comunhão, gratidão ao Senhor e comunhão com os irmãos. E a Bíblia diz: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice do Senhor, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então agora você vai celebrar porque Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e em breve voltará. Então celebre, igreja do Senhor, celebre, porque Ele virá. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, quebrantado
gratidão. Celebre vivas de júbilo, porque o Senhor vive, Jesus vive, reina e voltará. Diga novamente palavras de gratidão, de exaltação, celebrando o Cordeiro que vive. Em breve Ele voltará. Aleluia! Mais uma vez a igreja cantando pela cruz. A igreja em viva voz, diga: oh! Pela cruz. A igreja, erga sua voz. Oh! Aleluia! Diga assim: gratidão, comunhão e esperança. Diga passado, presente e futuro. Foi exatamente isso que hoje o porta-voz de Deus trouxe para nós nessa noite. Guarde isso no seu coração: gratidão, comunhão e esperança. Passado, presente e futuro. Viva isso. Sabe, você tem recebido de graça esse favor de Deus, então você precisa repartir de graça. O que de graça você recebeu precisa ser repartido na sua casa, no seu trabalho, sabe, no lugar onde você estiver, você vai repartir, porque existe essa unção sobre a sua vida. Amém? Eu queria convidar o pastor Carlos novamente aqui em cima, para que ele pudesse dar a bênção apostólica. Aleluia. Eu vou estar ali na saída para cumprimentar o povo de Deus, e que o Senhor possa nos conduzir, né, em paz de volta. Amém? Glória a Deus. Alegria está no meu e no seu coração, independente das circunstâncias, independente do que você tem vivido, do que você está vivendo. Eu quero dizer para você: Jesus, Ele voltará. Ele voltará. E hoje nós renovamos a nossa esperança. Se a sua fé estava meio... Hoje você vai sair daqui diferente. Vamos receber a bênção. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a doce e eterna comunhão de Deus, ela seja comigo, com você e com todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Vá em paz, uma semana abençoada. Pode aplaudir ao Senhor, adore. Aleluia.